Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cógito, a série do conhecimento. Estamos na temporada 6 e hoje é o episódio 10. Hoje vamos falar sobre bactérias. Ainda não nos livrámos da epidemia dos vírus e já estamos aqui a ameaçar com uma epidemia de bactérias. Para falar sobre este tema importante, está connosco a Isabel Gordo, que é a investigadora principal do Instituto Gulbenkian de Ciências, que o trabalho dela todos os dias é precisamente estudar bactérias, antibióticos, resistência aos antibióticos, mas é algo que já vamos falar a seguir. Isabel, faz o favor de sentar. Obrigada. E vamos começar pelo princípio, pelo básico. O que é uma bactéria? Uma bactéria é uma célula muito pequena. Para se ver, tem que se ter um microscópio e a célula tem tipo um micrómetro, é 1 milhão de 1 metro. Ok. Portanto, é uma célula pequena com um genoma relativamente simples quando comparamos a quantidade de informação que a bactéria tem, por exemplo, com o nosso genoma. É um genoma um bocadinho maior do que o de um vírus, ok? Mas não é por isso que deixa de ser complexa. Ok. Por exemplo, a bactéria que eu estudo tem cerca de 4.600 genes e nós só percebemos o que é que, desses 4.000, só uma fração desses genes é que nós sabemos qual é a função. Ok. Portanto, é incrível como ainda não percebemos, mesmo por uma das bactérias mais estudadas, tudo aquilo que ela pode fazer. As bactérias, maioritariamente, vivem em todo o lado, nos peixes que estão neste aquário, no mar, no solo e também vivem dentro de nós, à superfície da nossa pele, dentro dos nossos intestinos é onde há a maior diversidade de bactérias. O conjunto dessas bactérias, que são todas de espécies diferentes, chama-se microbioma. Microbioma. E elas vivem no nosso corpo, mas elas são nossas amigas, estão-nos a ajudar ou estão-nos a atrapalhar a vida? O simples facto de estarmos aqui a falar e de termos 10 trilhões de bactérias, para não dizer um número que as pessoas não... Trilhões, acho que percebo. Dentro do corpo humano? Dentro dos nossos intestinos, e estamos aqui a falar, estamos saudáveis, quer dizer certo. que, no mínimo, não nos fazem mal. É verdade que há mais bactérias que células humanas? O número de células bacterianas para humanas é mais ou menos 1 para 1. Essa recorrente frase que há 10 vezes mais bactérias não está correta. Okay. A estimativa atual é 1 para 1. O que há mais é a coleção dos genes. Quando somamos os genes todos nos nomes das várias bactérias que temos. Sim. E comparamos isso com o nosso próprio, há mais genes nos micróbios. 10 vezes mais do que... Mas claro que nós não somos micróbios, nós somos ajudados por estas bactérias para não sermos colonizados por outras bactérias que venham de fora. Sim. Portanto, essa é uma função principal do microbioma, é oferecer resistência a um invasor. Uma bactéria que venha, se comemos uma comida contaminada, a diversidade que lá está protege-nos daquilo ser invadido por bactérias que fazem mal. Ok. A outra coisa que é muito importante é que, por causa desta capacidade do microbioma de ter muitos genes que fazem muitas funções, o que elas fazem é ajudar-nos a digerir os alimentos que nós comemos. Como é que elas fazem? Elas também comem uma parte dos alimentos? Elas, por exemplo, quando comemos alimentos que têm uma química complexa, há uma bactéria que todos nós temos, uma espécie, que essa tem um genoma até grande, que tem genes que vão e partem aquilo aos bocadinhos. A comida. Aqueles químicos... No estômago ou no intestino? No intestino. No intestino. E então, quando partem isso aos bocadinhos, portanto, dão-nos... são como se fosse a nossa cozinha, certo? Mas quando fazem esse processo de partir também, pedacinhos desses servem para alimentar outras bactérias. Portanto, é como se fosse assim um ecossistema em que umas dividem-se, partem, dão-nos alimentos a nós e dão alimentos a outras, e esse tipo de interações
faz com que a gente consiga ter, a colonizar-nos de uma forma muito saudável e simbiótica, uma diversidade enorme de espécies de bactérias. O que é que a gente se apercebeu na última década? É que quando temos o ser humano, ou isto também funciona para os animais e até para as plantas, quando tem um microbioma muito rico em espécies diferentes de bactérias, é um fator de saúde. Quando há uma doença, essa diversidade de espécies das bactérias é reduzida. É o melhor biomarcador de alguma coisa estar a acontecer mal, é quando a diversidade, o número de espécies diferentes de bactérias vai abaixo. Ok. Portanto, o que é que isto faz? Que nós conseguimos, hoje, com as tecnologias de genómica que temos, que avançaram muito e baixaram o preço bastante, nós conseguimos ter uma noção muito rápida dessa diversidade. Certo. Porque todos os dias, não é? As bactérias dividem-se dentro de nós e todos os dias nós, no processo normal de viver, não é? Exato. Vamos à casa de banho, é como se fosse um receptáculo que cresce, sai, cresce mais e isto mantém-se numa estabilidade e numa, vamos dizer, coexistência muito grande. Agora, o que acontece é que eu estou a descrever o estado mais natural, que é as bactérias ajudarem-nos e fazerem parte da nossa fisiologia, para aquele em que a bactéria sai destes sítios, onde deve estar, Sim. e começa, por exemplo, do intestino, e passa do intestino para dentro do corpo. E quando isso acontece, numa pessoa saudável, tem um sistema imune em condições, o sistema imune tem células, chama-se macrófagos e neutrófilos, que literalmente agarram a bactéria e incorporam-na e depois pega abaixo, stress em cima e matam a bactéria. Okay? Portanto, quando uma pessoa tem um problema que tem um sistema imune menos forte, isso é perigoso e então aí é preciso ter uma ajuda, não é? Há pessoas que têm que tomar antibióticos. Porque o sistema imune não é suficientemente forte. Portanto, neste caso, os antibióticos são uma ajuda para manter a saúde. Os antibióticos matam bactérias e só bactérias. Já lá vamos. Vamos voltar outra vez à bactéria. É verdade de que o conjunto das bactérias em todo o mundo é gigantesco e que este é o planeta das bactérias? Sim. E as bactérias estão na Terra há bilhões de anos. Qual é que é a escala? Eu não sei, mas mais do que estrelas do universo, é gigantesco. É por todo lado. Onde nós, como estava a explicar, com esta tecnologia de poder ver, identificar a bactéria usando a genómica, lendo no genoma um pedacinho do genoma das bactérias. Só lendo isso consegue-se identificar as diferentes espécies. E quando se faz isso molecularmente, percebe-se que há bactérias por todo lado. Porquê é que a gente não sabia isto antes? Porque para ver uma bactéria crescer é preciso pô-la no meio onde ela cresce. E, portanto, é muito mais difícil criar um meio suficientemente rico, com todos os ingredientes para todas as espécies, para ver todas as espécies a crescer, e muito mais fácil ir lá molecularmente. E foi essa a revolução que nós percebemos, a quantidade de espécies de bactérias no planeta, de tipos diferentes, é muito grande. A bactéria é unicelular. É uma célula. É uma celular. Em termos de célula, tem as mesmas funções, tem uma célula humana? Portanto, tem RNA, tem DNA, portanto, exatamente. Tem o mesmo princípio de ter o DNA, que é a informação que é lida, passa a RNA, passa a proteína, e as bactérias têm umas máquinas chamadas ribossomas, que é a grande maioria da massa da bactéria são ribossomas. São as maquinetas que o RNA
O DNA é uma fita com duas cadeias, Certo. passa a uma, entra para dentro desta maquineta E e depois sai uma proteína, uma que se começa a enrolar. Uma das muitas proteínas Uma que das existem. muitas proteínas. Que existem. Ok. Quando a bactéria está muito contente a viver, a reproduzir-se feliz, como se fosse no paraíso, há um determinado gene que diz, ok, começa a ler os genes para tu dividires. Certo. Quando há pouca comida ou há um stress, há uma mudança nos genes que a bactéria lê para ficar, para não se dividir, mas para sobreviver. Portanto, há uma coisa que, como eu sou evolucionista, tenho que explicar isto. É uma coisa que se chama uma quantidade em evolução importantíssima, que se chama fitness. Ok, certo. Que não é fitness, Para o ginásio. mas que tem a ver com a capacidade de sobreviver e reproduzir-se, é a base da evolução. Como é que ela se reproduz? A bactéria Divide. basicamente cresce e depois, dependendo da espécie de bactéria, mas, por exemplo, é muito clássico, é um bastonete, aumenta e depois parte. Ok. A bactéria é uma célula primordial, Primordial no no sentido... sentido de que faz parte das primeiras células que foram criadas no... Pois, a origem da vida é origem difícil da saber vida claro, vem mas, do mas Luca, em princípio, o organismo mais simples, Mais simples, portanto... com as características daquilo que a gente pode chamar um ser vivo, tem-as todas. Pronto, Portanto, nós somos descendentes das bactérias. nós somos descendentes das bactérias. Há sequências do nosso genoma que a gente consegue, não completamente, porque é muito longínquo, mas consegue-se perceber isto, nós temos que ter vindo disto. Ok. E elas são os milhões e elas trabalham como colónia, como um grupo, ou trabalham cada uma por seu lado, mas e depois a somatória é que faz uma grande estrago? As bactérias têm, em determinadas condições, são capazes de produzir determinadas características que só fazem sentido funcionar em conjunto. Por exemplo, eu tenho uma colega no IGC que estuda exatamente a comunicação entre as bactérias Elas falam. por uma coisa que se chama quorum sensing, o sentir o quórum. Portanto, este processo, que ela é famosa por ter percebido como é que isto funcionava, a bactéria manda um químico para fora, que é a molécula de quorum sensing, produz, e depois tem um receptor para a ler. Se outra estiver a fazer a mesma coisa, consegue, com um sistema de regulação genética, perceber os números. Quando este sistema lê, estamos em número suficiente, começa a fazer determinadas características, tipo, por exemplo, secretar para fora umas moléculas que fazem que a bactéria se agarre a outra. Ok. Portanto, há comportamento... E para quê? Para se defenderem de uma agressão externa? Muitas vezes para se defenderem de dissecação, do ambiente ter mudado e agora estar agressivo, e para se defenderem também de vírus, que as bactérias também têm vírus, Depois? e do sistema imune. Ok. Qual é que é a diferença entre uma bactéria e um vírus, enfim, de uma forma muito simples? Pronto, a bactéria é uma célula, tem autonomia. Um vírus é uma partícula que tem, basicamente, como dizia o Joshua Lederberg, um prémio Nobel, um vírus é um pedacinho de informação genética enrolado em proteína. Portanto, há uma cápsula, Precisa de um hóspede. tem lá a informação genética e agarra-se à célula, portanto é um parasita, agarra-se e, por exemplo, se for um vírus de bactéria, literalmente injeta o DNA para dentro da bactéria. Ok. E se for o coronavírus, injeta o RNA, não é? E começa a fazer com que a célula vá ler a informação do vírus para produzir mais vírus. Portanto, Para se produzir. A forma que ele tem de se produzir exatamente. é invadir parasítica completamente. É parasita.
E como tem uma capacidade, quando entra para dentro de uma célula, um vírus pode dar origem a 100 vírus a sair da célula. Dito assim, parece que os vírus são muito mais agressivos que as bactérias. É verdade? Ou estou... Só este número que eu lhe disse, um vírus infectar uma célula e da célula saírem facilmente 100 vírus, está a ver a diferença de escala. Como o vírus, sobretudo aqueles que nos infectam as nossas células, manipulam as nossas células, muitas vezes, para nós os matarmos, temos que ir mexer nos nossos processos celulares. Tem que ser à custa da forma como as nossas células funcionam que nós vamos enganar o vírus. Porque fazer uma coisa, um antiviral, que seria o equivalente, um químico que mata o vírus, como se faz com os antibióticos, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Por exemplo, talvez assim muito próximo de nós, a história do coronavírus. Nós percebemos rapidamente o que é que o vírus tinha que levava a infectar as nossas células, porque nós tínhamos informação do coronavírus SARS-CoV-1. Portanto, já sabíamos isto, foi muito rápido perceber, deve ser isto. Okay. E depois, quando aquele tratamento, o Remdesivir, um antiviral, que ajudou, quando a pessoa estava infectada e com sintomas, ajudou a prolongar, a fazer com que o vírus não se dividisse tão depressa, mas as experiências já indicavam que aquilo atacava uma parte do vírus, um gene no vírus, que se tirássemos de lá esse gene, nós sabíamos do outro corona, que o vírus ia-se continuar, ia conseguir resistir àquilo. Exato. Portanto, eu lembro-me eu e como toda a gente na altura que o coronavírus basicamente estava a fazer a desgraça que fez, de perguntar à minha colega virologista, mas porquê que é tão difícil? Porquê que a gente não tem mais antivirais? Certo. Isto é falta de investimento em investigação e ela que me explicou, porque o vírus manipula as nossas células e, portanto, é um manipulador. A bactéria tem uma vida própria, não é? Assim. Pronto. E então é mais difícil de lidar. Mas voltar às bactérias. Então temos bactérias boas e bactérias más, ou elas, em função das circunstâncias do meio em questão, é que podem ser prejudiciais ou benéficas? Pronto. As bactérias não pensam em fazer-nos mal. Mas o que acontece é que, como estão sempre a dividir-se, pode aparecer características, alterações no genoma das bactérias que lhe aumentam a capacidade de invadir um nicho novo. Por exemplo, as bactérias a Escherichia coli, a bactéria que eu estudo, coloniza-nos quando nascemos, de mãe para filho, se tivermos um parto natural, porque é uma generalista, vive no ambiente e cresce dentro de nós e faz uma coisa muito boa assim que vai para o intestino do filho, que é modificar o ambiente de tal maneira que outras bactérias possam entrar. Portanto, isto é muito importante. Vai abrir a porta. Ela vai modificar o ambiente que outras conseguem depois colonizar. E eu disse-lhe que era importante ter diversidade de bactérias a colonizar-nos para a nossa saúde. Mas também tem um lado mau, é que há versões desta bactéria que, em vez de, quando entra, modifica o ambiente e depois desce de números para outras entrarem, há algumas versões que não têm graça nenhuma porque não consegue baixar os números, não entra ninguém e dá uma diarreia às crianças que nunca mais acaba. O intestino não consegue desenvolver-se como deve de ser e essa diarreia constante leva à mortalidade infantil. Portanto, uma espécie de bactérias como esta, tinha muitas versões. Portanto, quando eu digo eu estudo Escherichia coli, eu estudo um subset do que são as Escherichia coli. E depois o que acontece é, ainda esta bactéria, quando corre tudo muito bem, coloniza, vive connosco e divide-se durante a nossa vida,
Mas, de repente, pode acontecer que, em vez de estar no intestino, começa a subir pelo trato urinário e causa uma infecção horrorosa chamada infecção do trato urinário, que há muitas pessoas, sobretudo mulheres, que sofrem desse problema. Portanto, claro que a bactéria não faz isso porque quer fazer mal ao hospedeiro, é só porque adquire alterações que permitem colonizar um ambiente que não é o normal e a bactéria divide-se, não faz outra coisa, se não se divide, começa a dividir, agarrar-se à... Mas ela não pode estar sempre a dividir-se, senão uma altura que ocupa o espaço. Não, claro que movimento, as bactérias têm uma pressão do nosso sistema. Pronto, temos o intestino, as nossas células, há um equilíbrio, não é? Claro, tem que haver. Nós estamos sempre a atirar para dentro do intestino, as nossas células, uma coisa que se chama péptides antimicrobianos. Portanto, e o shall not pass. Não passas daqui, não é? Para separar as bactérias, que têm que, como eu disse, era a cozinha, que tem que fazer o que tem que fazer, mas não invadir. Portanto, isto é como se fossem antibióticos, portanto, são moléculas que são produzidas pelas nossas células, que fazem buracos nas paredes das bactérias se elas começarem a subir. Mas, como lhe disse... É o que fazem os antibióticos? É uma das formas... há vários tipos de antibióticos, dos mecanismos é alterar a parede das bactérias e arrebentar com elas. Outro mecanismo é quando um antibiótico que entra para dentro da bactéria e vai atuar sobre... Há bocado eu falei do ribossoma, que as bactérias têm aqueles motorzinhos para fazer a coisa. Vai lá e é como se metesse lá uma pedra e aquilo não funciona. Portanto, não consegue produzir proteína, a bactéria morre. Portanto, é só pensar, uma célula tem estes processos essenciais, vários processos que são fundamentais para a célula, tenho que eu estragar. E é o que os diferentes antibióticos fazem. Então, quando o corpo não consegue manter o equilíbrio e há um excesso, portanto, há uma doença, é assim que nós sabemos o que é que está a acontecer, porque não sabemos, a nossa forma de lidar com a doença é antibióticos. É antibióticos, quando a doença é causada por uma bactéria. Ir correr um bocadinho, fazer mais exercício, ter comida mais saudável, não ajuda nada. Não, isso ajuda ao estado normal de ter uma dieta saudável, para manter um microbioma rico. Correr para manter o corpo saudável, isso ajuda tudo. Mas no caso em que a bactéria invade o sítio que não deve estar, nós temos que controlar a infecção e o antibiótico é o que nos basicamente salvou. Os antibióticos é uma das maravilhas da ciência moderna. Exatamente. Nós estamos a falar um bocadinho. Portanto, o Fleming descobriu, a estudar o Blot, descobriu a penicilina, ele não conseguiu produzir penicilina, produziu um artigo, depois o artigo foi lido e estudado pelos ingleses da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram produzir um bocadinho de penicilina, administraram a um paciente, o paciente melhorou, mas eles não tinham mais penicilina, o paciente acabou por morrer, os ingleses escreveram um artigo. Depois os americanos leram o artigo dos ingleses e conseguiram produzir penicilina em grandes quantidades e só na década de 50, corrija-me se estou enganado, a penicilina ajudou a aumentar em mais de 10 anos a esperança média de vida com tudo aquilo que isso conta. Portanto, os antibióticos são nossos amigos. São uma coisa que nós precisamos muito para, em qualquer operação que tenhamos que fazer, quimioterapia, o sistema imune vai abaixo, nós precisamos dos antibióticos para controlar as bactérias, são absolutamente preciosos. Exato. Então, o que se passa? O que se passa... Já que é um tema de estudos? É este o tema de estudo e o que se passa é que as bactérias conseguem adquirir resistência aos antibióticos. E eu mandei um filme, não sei se é possível. Podemos passar o filme, por favor? Que é um filme... Já está, podes comentar? Um filme que ilustra como é que as bactérias conseguem, quando se estão a dividir, adquirir mutações. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma caixa de gelatina preta. Sim. E onde está o branco é onde pomos bactérias. Esta caixa de gelatina é o paraíso para as bactérias, porque o que lá está, para elas comerem, é muito rico.
À medida que as bactérias crescem, e agora o que estamos a ver ali, há um risco em que há uma descontinuidade. Sim. O que aconteceu da primeira linha para a outra sim. é que nesse ambiente há antibiótico. Portanto, morreram muitas bactérias, são os buracos pretos, mas depois há umas que se safam, que são os mutantes, são Certo. as bactérias que têm as mutações de resistência, que conseguem andar para a frente, invadir a caixa. Reproduzem-se e vão crescendo. E vão crescendo, dominam a caixa, depois há uma outra zona ali que se vê bem, onde vai morrer outras tantas, porque a concentração de antibiótico aumentou, certo. Mas mesmo assim a bactéria consegue, algumas, as que evoluíram e têm alterações no genoma, conseguem invadir. Isto que aqui está é não ter antibiótico e ir aumentando a concentração de antibiótico até ao meio da caixa. Okay. A experiência é como se fosse um lado e o outro lado é exatamente a mesma coisa, no meio é onde está mais antibiótico. Esta experiência em tempo real demora uma semana. Sim. E isto ilustra, para ninguém se enganar, de que se não tomamos a dose de antibiótico certa, elas, e no tempo certo, as bactérias vão evoluir por este processo E é muito por isso simples. que os médicos diziam sempre toma o antibiótico até ao fim. Nesta hora Àquela e hora. nesta quantidade. É por causa disso, porque senão as Porque senão, se for mesmo esquecer ou se tomar indevidamente, aconteça, dali da primeira, que não há antibiótico, para a segunda, há um bocadinho de antibiótico. Há uma massa de bactérias que se conseguiu safar ali. No meio, onde há muitos antibióticos, já é muito mais difícil. Ok. Portanto, a dose certa e o tempo certo é absolutamente crítico. Se nós não percebemos isto, Sim. este processo pode acontecer dentro de um de nós, numa bactéria tão generalista, por exemplo, como a Escherichia coli, que é o exemplo que está aqui, essa bactéria passa de si para outra pessoa. Se é resistente, vai passar a resistência a outra pessoa. Outra pessoa. E daí que é aquilo que a gente chama, o estado em que estamos hoje, de quão preciosos foram os antibióticos. Falou do Fleming, primeiro, depois, ao longo do tempo, vai havendo descoberta de outro antibiótico e outro, e outro, e outro. Claro. E nós, neste momento, estamos num estado em que a capacidade de descobrir mais antibióticos está estagnada. Okay. Mas a capacidade das bactérias resistirem aos antibióticos que a gente usa não está estagnada. Mas a bactéria resiste ao antibiótico em vida ou geração após geração? É geração após. Portanto, cada vez que uma bactéria se divide, Sim. há uma probabilidade do genoma dessa bactéria se alterar. Claro. É 1 em 1000. 1 em 1000 é Há diferente. mutações genéticas que acontecem. Agora, imagine que nós, dentro dos nossos intestinos, só para a espécie que eu estou a dizer, temos 10 a 9 bactérias. É 1000 milhões de bactérias por grama. Por grama. Por grama. É uma brutalidade de bactérias que parece muito grande, mas os intestinos são grandes, ok? E as bactérias são muito pequeninas, ok? Portanto, são muito pequeninas num curto espaço. São muitas. Isto é uma inteligência ou é a enorme quantidade de exemplares que permite estas mutações e permite todas as opções, não é? Todos os seres vivos têm a capacidade de se dividir com alteração. Esse é o mecanismo básico de evolução, que é o mecanismo básico da vida. Okay. Não há nenhum ser vivo que possa fazer, uma célula, por mais simples que seja, que faça cópias de si sem fazer erro. A fotocopiadora não é perfeita. Portanto, no caso da bactéria, em 1000 faz uma diferença. É enorme quantidade. É enorme. Quanto mais temos, mais tipos diferentes são gerados e, portanto, quando temos uma massa de bactérias, como temos nesta caixa, há uma série delas que vão ter uma alteração no genoma que permite resistir. Ok. As bactérias são resistentes aos antibióticos, a todos os antibióticos, ou apenas os mais antigos e também aos mais recentes, mais estudados? Quando eu lhe estava a dizer que desde o início da penicilina até tem havido mais e mais antibióticos, cada vez que nós descobrimos um antibiótico, passado 2,
4 anos, descobrimos uma bactéria resistente. Ui. Detectamos uma bactéria resistente. Agora, nem tudo na vida é mau, ok? Quando a bactéria adquire uma destas mutações que lhe dá resistência, esta bactéria cresce mais devagar, em média, do que aquela que não tem resistência. Ok. Portanto, isto funciona assim. Se eu tiver aqui uma bactéria sensível e uma bactéria resistente e tiver num meio em que tem antibiótico, a resistente vive Certo. e a sensível morre, como estava na caixa. Mas quando não há antibiótico, a sensível divide-se mais depressa que a resistente. Portanto, se eu parar de dar antibiótico e não matei as sensíveis todas, as sensíveis ganham às resistentes. Por isso é que muitas vezes, quando o nível de resistência para um determinado antibiótico começa a subir, uma das coisas a fazer é baixar esse, e obviamente como dependemos dele, temos que usar outro. O estado em que estamos hoje, Sim. e aqui eu sou cientista e não gosto de dizer números, nada vou só dizer, para não me enganar. Portanto, isto é o relatório europeu de 2022 sobre o estado da resistência a antibióticos na Europa. Okay? Portanto, para termos noção, como estamos em Portugal, a estimativa em Portugal é que há 1.160 mortes por ano devido a bactérias resistentes. Na Europa, 670 mil infecções por bactérias resistentes. A previsão, isto é, infecções com a bactéria que tem a resistência, 33 mil mortes 33 mil mortes. diretamente causadas por a bactéria ser resistente. Em termos de quando fazemos, portanto, o problema desta pandemia silenciosa das bactérias resistentes a antibióticos levou a que os países todos começassem a ter programas de surveillance, de medir os níveis de resistência nos vários países, muito melhores do que havia antes. E, portanto, neste momento, na bactéria que eu lhe estava a dizer, a Escherichia coli que eu estudo, na Europa, quando se tira milhares de isolados, não é? Isola-se para ver, é esta bactéria e não é outra. 33% são resistentes a um tipo de antibióticos, 10% a 2 tipos de antibióticos, 7% a 3 e 4% a 4. Ok. 4% é muita dose, a 4 antibióticos. O que é que isto quer dizer? Que se eu tiver o azar de ser colonizada com uma bactéria destas, que é resistente a 4 antibióticos, aquilo que o médico tem para me dar é muito pouco. Muito pouco. Isto chegou ao ponto de nós termos que ir buscar um antibiótico do passado, uma história que não é que a Escherichia coli, é que a Klebsiella, que era multiresistente e, portanto, já não havia pessoas infectadas com isto, já não havia nada a fazer, portanto, teve que ir buscar um antibiótico do passado para resolver a infecção. E a cena é que o antibiótico passado chama-se colistina e é muito tóxico. Antibióticos em excesso, os antibióticos atacam as bactérias, mas Claro, tem efeitos secundários. têm efeitos secundários. Claro. Portanto, nós estamos num estado em que não é utopia, há uma probabilidade que não começa a não ser baixa de termos uma infecção para a qual não temos tratamento. Ok. E a ciência está a preparar nas suas bancadas de laboratório alguma solução? Completamente. A ciência... Ou vamos andar sempre no jogo do gato e do rato? Isto, Descobre nova resistência. Nós estamos... Esse tem sido o historial e isso provavelmente... Agora, a capacidade da ciência fundamental de descobrir coisas é enorme. É enorme. O que está na minha investigação, que depois eu já lhe explico, que é que faço um truque para isto, mas o que está a acontecer neste momento é tentar usar os vírus das bactérias, que matam as bactérias, acoplados com antibióticos para tentar dar cabo das bactérias multiresistentes. Então vamos lá ver. Imagine que eu sou uma bactéria e agora que eu vou tirar aqui o meu braço, porque isto é literalmente, tiro o braço, se conseguisse, o vírus tem um corpo e umas patas
E eu sou a bactéria, o vírus vai andar, até encontrar o receptor para entrar para dentro de mim. Certo, certo. Ok? Este receptor que o vírus usa para entrar serve para a bactéria também comer outras coisas. Ok. Ok? Portanto, a bactéria, para ficar resistente ao vírus, vai ter que perder o receptor para ele não entrar. Right? Mas quando perde isso, perde a capacidade de fazer outra coisa que é importante para ela. Portanto, o estado que estamos não é só usar um meio de matar a bactéria, mas é ser muito inteligente. Ok, os vírus estão a conviver com as bactérias há muitos anos. Nós vamos usar os próprios predadores das bactérias como veículo para tentar combater as bactérias multiresistentes. Isto é uma ideia que está a ser desenvolvida para tentar resolver este problema. Pois há outras ideias também, assim, podem ser um bocadinho mais subtis, mas isto tudo para dizer que o facto de ser muito difícil descobrir novos antibióticos que matem as bactérias é estabelecido. E a necessidade de ter ideias criativas para dar cabo das bactérias multiresistentes está a dar origem a algum investimento nesta área para, às vezes, apostar em coisas, tentativa e erro, que é assim que funciona a ciência fundamental. Vamos voltar um bocadinho atrás, outra vez. Portanto, quando as bactérias querem uma doença, que tipo de doenças é que as bactérias conseguem gerar? Os tipos mais comuns são as doenças respiratórias, pneumonias, a infecção da urinária é muito comum, a meningite, horrível, gonorreia, há muitos tipos de... E dessas doenças, quais são aquelas que na história degeneraram em epidemias? As duas pandemias mais importantes causadas por bactérias foi a causada pela Yersinia pestis, peste negra. Na Idade Média? Na Idade Média, que matou, assim, acho que 200 milhões. Pois. Foi uma seleção muito forte sobre a nossa espécie. Não havia informação nenhuma sobre a doença? Exatamente. O que é que isto é? Isto é uma bactéria que está nos ratos, as pulgas... vive nos ratos e nas pulgas, e as pulgas transmitem isto a nós. A todos. E a outra bactéria perigosíssima é a Vibrio cholera, que já teve 7 pandemias ao longo do tempo. A última em Portugal foi em 1974, certo, que infectou mais de 2.000 pessoas e matou umas tantas. E esta cólera é perigosa porque é uma bactéria que está na água, contamina. Desinfetava-se com lexívia, não era? Pois, a lexívia ajuda bastante. Há uma coisa muito barata que mata bactérias, que é uma pessoa... É tão simples quanto lavar muito bem as mãos e uma boa saneamento. Que estão muito ligadas à pouca qualidade higiênica. Portanto, são doenças do terceiro mundo, vamos chamar-lhe assim, ou não necessariamente? Pronto, agora o que acontece é que nós temos que enfrentar um problema chamado aquecimento global, inundações e pobreza, com a guerra que temos em cima. Claro que os países em desenvolvimento são os países onde se percebe menos sobre a resistência, sobre os níveis de resistência, porque a surveillance não é tão grande. E obviamente que têm níveis de resistência maiores e mais perigo, porque quando as pessoas não bebem água potável como nós, certo. E portanto isto são tudo fontes. Só que uma coisa importante, como o coronavírus mostrou isto muito bem, há coisas que são globais. Portanto, as bactérias estão em todo lado, e nós vivemos num mundo em que a gente passa estes patogénios uns aos outros. Portanto, dizer isto é um problema do mundo em desenvolvimento, quando nós tínhamos antibióticos a funcionar, quer
quer dizer, é indecente dizer isto, mas nós estamos num momento que isto não pode mesmo ser. Porque as armas para combatermos as infecções estão a diminuir. Portanto, não pode ser só isto. Então chegamos finalmente ao tema da nossa conversa. Então, se a próxima epidemia vier das bactérias, como é que vai ser? Então, como uma epidemia que faça grandes danos, não é? Pelo exemplo das 2 pandemias de bactérias que eu lhe disse, é uma bactéria muito boa a transmitir-se, com uma fácil transmissão de pessoa para pessoa. Basta o quê? O contacto, a saliva, por exemplo, a pode ser respiração? até Respiração. de respiração. Ou consegue crescer e sobreviver muito bem na comida, na água, se não... Portanto, são as que... Digamos que uma bactéria generalista que consegue sobreviver em vários ambientes e que traga com ela um nível de resistência aos vários antibióticos que tenham, isto é a superbactéria que é capaz de gerar um grande dano. Quando estamos a falar de um grande dano... Um grande dano é Comparando que com nós não agora com o temos, coronavírus? é como se voltássemos à Idade Média, onde não sabemos como tratar isto. Porque uma bactéria transmite-se muito bem, coloniza muito bem e que tem fatores de virulência do tipo, do género, não só de colonizar muito bem e invadir o corpo, como também de ter resistência às armas que nós temos a combater. Mas se acontecer, também vai acontecer como aconteceu agora com o coronavírus, onde é possível em pouco tempo criar novos fármacos? Quer dizer, eu acho que é muito Ou difícil seja, porque criou-se a história é nós temos de ficar sem antibióticos. Eu queria ser otimista no sentido daquilo que está a ser feito antes que isto aconteça. Portanto, eu disse-lhe há bocado, 4% de bactérias só deste tipo resistentes a 4 antibióticos, isto é muito mau. Eu uma vez, não quero ser alarmista, mas uma vez revi um paper cujo conteúdo era apenas descrever uma Escherichia coli vinda de uma pessoa que morreu e que tinha resistência a 51 antibióticos. Portanto, isto existe. Okay? E é por isso é que é tão importante as pessoas perceberem que os antibióticos são preciosos e têm que ser usados Com parcimónia. tão preciosos quanto são, Ok. no estado em que estamos. Ok. Antes de falarmos de outras coisas, como o teu trabalho, vamos agora abrir aqui um bocadinho a discussão ao público. João, estás online, diz-nos o que é que... Antes disso, só aqui uns números. Há bocadinho referiu que a peste negra matou 200 milhões de pessoas, e enquadrando isso numa população que era 3 vezes isso. Certo. Só para termos Sim. a escala. Sim, Claro. completamente. Claro. Outros números interessantes, portanto, o número de estrelas no universo é um número com 23 zeros à frente, o número de bactérias é com 30 zeros à frente. É maior que o número de... E o número de grãos de areia no planeta é com 17 zeros à frente. Portanto, assim, números grandes, as bactérias é quase o dobro dos grãos de areia que temos no planeta. Agora, passando aqui às questões. Há pouco referiu que fez, já abordou um bocadinho isto, mas há pouco referiu que fez uma pergunta a uma virologista colega, porque é que, se não havia mais antirretrovirais ou antivirais, se era por uma questão de investigação, de dinheiro, o que era, e a pergunta também é um bocadinho porque é que estamos neste estado, ou seja, se é por falta de imaginação, como há pouco deu a entender que se precisava, mas é também uma questão de dinheiro? Digamos que assim, as companhias farmacêuticas fazer novos antibióticos, que é uma coisa que produz-se, funciona e depois não funciona, é bom, mas não faz dinheiro. Certo. Portanto, o estímulo do ponto de vista económico de uma companhia farmacêutica a desenvolver antibióticos, financeiramente, não é grande. Ao ponto das companhias farmacêuticas dizerem aos Estados e aos governos, por favor, invistam mais em ciência fundamental, porque o problema é claro, mas isto não é o objeto financeiro mais fácil.
Tendo dito isto, eu vou ter que dizer aqui uma coisa porque me dá um orgulho de uma companhia farmacêutica portuguesa, que não vou dizer o nome, porque não é, acho que não se deve fazer publicidade. Também não há muitas. Pronto. Portuguesa familiar, que da última vez que eu fui falar com eles, tentar pedir financiamento para o problema da resistência, Sim. e a companhia financiou o projeto que eu lhe propus. Ok. E, portanto, estou francamente a tirar o chapéu a esta companhia farmacêutica portuguesa. Que é do Norte, porque... e começa por B. Não. É a Medinfar. Fiquei surpreendida porque, de uma forma, é isto que nós precisamos. Nós precisamos perceber que temos um problema global, mundial, grande, e que nem tudo na vida tem que fazer dinheiro amanhã, que há coisas que as empresas podem fazer para o bem da humanidade e não só para terem um lucro ao fim de um tempo. Portanto, é verdade que não há estímulo da grande farma económico para fazer investigação em resistência a antibióticos. Isso quer dizer que vai ter que ser a ciência básica a fazer isso. Isso quer dizer que vai ter que sair dos impostos das pessoas. Financiamento público. Aqui umas perguntas muito práticas. O que é que são antibióticos de espectro largo e de espectro estreito? Ok. Portanto, esta é quando estava a descrever de uma forma simples o que é que são os processos fundamentais de uma bactéria. Portanto, eu estava a falar de antibióticos cujo mecanismo de ação era no ribossoma, que todas as bactérias têm, ou num gene que regula a expressão de outros genes na bactéria, que todas as bactérias também têm. Mas depois há antibióticos contra a parede das bactérias. A parede das bactérias é diferente de espécie para espécie. Okay? Portanto, há largo espectro que vai a processos que todas têm e depois mais específicas que dependem do que a parede das gram-negativas é de uma forma e das gram-positivas é de outra. Portanto, um streptococcus tem uma parede diferente de uma Escherichia coli. Uma outra pergunta aqui também bastante prática é relacionando com algo que disse há pouco e que mostrou no vídeo, em que é muito importante a dose certa e o tempo certo. Portanto, aquela questão das pessoas por vezes interromperem os antibióticos, não os levarem até ao fim, quando já se começam a sentir melhor, é uma coisa que lhes faz mal a elas numa futura infecção ou faz mal a toda a gente? Faz mal a elas porque pode, portanto, basicamente quando a infecção aparece, as bactérias são muitas e há febre, e esse é o sinal, eu tenho um problema. Quando tomam antibiótico, a febre baixa porque começam a morrer, não é? Depois, se para de tomar e não morreram todas, ou não chegaram a um nível que o sistema imune pode, basicamente, acabar com as que lá ficaram, podem as bactérias ficar umas poucas que depois podem relapse, voltar. Portanto, do ponto de vista do indivíduo, é mau para o indivíduo, e do ponto de vista da população, é que se o que volta é resistente, não só a pessoa se prejudica a si, como prejudica aos outros se a bactéria for transmissível. Okay. Uma outra questão é se a investigação atual está mais dirigida a encontrar novos antibióticos com novos mecanismos que combatam as bactérias, ou se está mais dirigida a atacar aquilo que faz com que as bactérias se tenham tornado multiresistentes, ou seja, inibir esses processos. Ok, pronto. Então, se calhar aqui eu posso tentar explicar o que é que eu estou a fazer, qual é a ideia que estás a desenvolver. Agora, detalhamos aqui um bocadinho. Porque Sim. tem a ver com a pergunta. Então, como eu estava há bocado a dizer, há bactérias sensíveis e há resistência, um ou mais, como disse. Agora, o que nós fazemos, eu também o vídeo mostrou, e é o que eu estudo, as bactérias dividem-se muito depressa e evoluem muito depressa. Portanto, eu consigo fazer uma experiência de evolução fora do corpo de uma pessoa e perceber
que tipo de alterações genéticas uma bactéria sensível tem e compará-la com uma bactéria resistente. O que eu expliquei foi que uma bactéria resistente vai ter a capacidade de resistir ao antibiótico, mas tem um custo de ter essa resistência. Quando a bactéria evolui, compensa, na ausência de antibiótico, compensa para esse defeito. Se eu descobrir qual é o gene que é importante para compensar para esse defeito, eu posso atacar esse gene. Esta é a ideia que nós começámos a fazer experiências neste sentido há alguns anos e depois publicámos um paper em que percebemos que, neste caso é uma bactéria com 2 resistências, precisava daquele gene para compensar para essas 2 resistências e, portanto, podíamos usar um químico contra esse gene e, basicamente, manter numa população de bactérias a bactéria que é sensível, benéfica, e mandar a resistente abaixo. Portanto, este tipo de pensamentos um bocadinho mais elaborados do que vou agarrar em não sei quantos químicos e ver quais é que são os que matam, que é o screens, é o mais clássico. É este tipo de outro tipo de raciocínios que a gente tem que usar para tentar descobrir mais antibióticos. Temos aqui uma outra que pergunta se a relação com a tomada excessiva de antibiótico existe com o aumento de alergias. Se é que... Olha, a resposta a isso é que eu não sou médica e, portanto, o que quer que eu possa dizer não me parece que seja muito útil. Peço desculpa. Ok. E, finalmente, aqui uma outra questão que é relativamente à genómica, ou seja, sendo que isto é, digamos, que a primeira sequenciação num primeiro genoma é algo que aconteceu no fim do século XX, porque é que agora parece que toda a investigação passa por aí? Não há outras linhas de investigação? Não, claro que há outras linhas de investigação. O que acontece é que ler o DNA é a base, né? Onde está a informação. E, portanto, poder ler essa molécula e compreender essa informação é a esperança para perceber as causas das doenças e em particular, no caso da resistência a antibióticos, é a relação entre o que está no DNA e ser resistente não falha. Portanto, para doenças complexas, não é? Obesidade, diabetes, nós não temos ali este gene no genoma só que são responsáveis por aquilo. Mas para a resistência, é ler, está no DNA aquela mutação ou a bactéria tem uma outra coisa que eu não expliquei. Isto está lá, a bactéria é resistente. Portanto, é uma relação 1 para 1. E, portanto, aí, o que é que eu estou a tentar dizer com isto? Sequenciar o genoma de uma bactéria hoje é muito rápido. Quão rápido? Isto pode-se fazer com a tecnologia Illumina de um dia para o outro. Okay. E com a outra tecnologia pode-se fazer numa questão de horas. E vocês fazem no laboratório ou mandam fazer? Nós fazemos no laboratório. Temos uma divisão de genómica no Instituto. Mas o que eu vou dizer agora é mais importante, que é, do ponto de vista de infecções, descobrir o agente que está a causar a infecção e descobrir se é resistente. Sim. Estes sequenciadores deviam estar no hospital, como já estão nos países do Norte, que são obcecados por um controle da saúde pública muito grande. Porque é uma pessoa ter uma infecção, estar nos cuidados intensivos e estar a identificar a infecção como microbiologia do século XIX, quando isto se pode meter numa máquina e saber a resposta, isto é para onde nós vamos ter que ir. Houve uma vez, eu estava na Suécia, não lembro se foi em Umeå ou em Gotemburgo, que era um congresso só com clínicos e pessoas como eu que fazem a investigação básica, e houve um palestrante que era cientista como eu, mas a dada altura deram-lhe um puzzle.
Vê lá, com tudo aquilo que tu sabes, se consegues arranjar um device, um mecanismo de conseguir perceber se uma bactéria é resistente a que antibióticos em meia hora. Ele disse, ok, eu aceito. Não era bem a área de estudo. E o que ele apresentou ali foi um aparelho de microfluídica, são uns tubinhos, está muito na moda agora. Basicamente, vem a amostra do paciente, passa bactéria a bactéria para aquele tubinho, chega a um ponto em que é injetado um antibiótico. Se a bactéria é resistente, ela para. Portanto, ele tem um elétrodo que permite ver se a bactéria se move ou não. Se o antibiótico tem efeito, a bactéria para e diz, ok, esta é sensível a isto. Ele conseguiu fazer isto e em meia hora, depois houve uma prova de conceito, 100 infecções, se a bactéria é resistente a isto ou àquilo, falhou em 99, só houve uma que acertou em 99, só houve uma que falhou. E quando foram para verificar, de facto tinha havido um erro humano nesse. Portanto, isto impressionante, como em meia hora que se conseguia dizer esta bactéria é sensível a isto e aquilo e é resistente a isto, a isto, a aquilo. Isto é que é a medicina, não sei se personalizada, porque as bactérias não são personalizadas de ninguém, mas é aquela em que consegue resolver um problema muito rapidamente. Já agora, cruzando aí com essa questão da medicina personalizada, eu li, é um estudo bastante recente, acho que tem semanas ou um mês, sobre precisamente a peste bubónica, em que acho que há algumas evidências de que as pessoas que resistiram tinham uma mutação genética, portanto, e que essa mutação genética, curiosamente, até é responsável por algumas doenças inflamatórias. Ok. Mas a minha pergunta é, hoje em dia que se fazem esses testes aí pronto, não sei qual é o rigor, mas há muitas empresas a fazerem testes de sequenciação do genoma humano, a dar o perfil de hereditário das pessoas, da geografia e também de algumas predisposições a certas doenças, que depois em alguns países isso é proibido. O que pergunto é se isso ajudaria nesta parte aqui das infecções, saber a predisposição das pessoas, se há essa se a pessoa tem... Agora está a falar do genoma da pessoa. Se ler o genoma da pessoa, claro que o genoma da pessoa vai dizer... No passado a peste negra foi muito influenciada, por isso agora certamente... Como há bocado evidenciou, a peste negra matou 200 milhões numa população... Basicamente foi seleção natural sobre a nossa espécie, não é? E, portanto, selecionou o que saiu de lá. Eu não sei se... Eu não me parece que seja fácil para as doenças complexas. Se isso fosse fácil, já tínhamos resolvido o problema das doenças complexas. As doenças de diabetes, de obesidade, das pandemias, do nosso ponto de vista da espécie humana, deste século, não têm uma genética simples. Cada gene tem uma alteraçãozinha e tem um pequeno efeito. As doenças complexas são multigénicas e são a causa entre o sintoma e a causa genética da doença é uma coisa complicada. Mas, portanto, isto também, a capacidade de uma pessoa resistir ou tolerar uma infecção é um processo complexo. Porque tem a ver com como é que o corpo todo funciona. Portanto, eu acho que ter informação do nosso genoma não é, e o médico ter essa informação não é mau. Não é? Tem que ser um médico a ter e mais ninguém. Portanto, informação nunca é demais. Usar a informação bem é que é mais difícil. E pronto, e estar a dizer às pessoas não têm o risco de ter isto ou aquilo é óbvio. No estado em que temos, no estado do conhecimento que estamos agora, é um bocadinho... Isabel, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu não queria que íamos embora sem fazer uma pergunta pessoal. Pode ser? Pode. Como é que se passa de uma licenciatura em Física no técnico para um doutoramento em Genética Evolutiva em Edimburgo?
Passa-se muito... É o caminho da É verdade, para quem é sabe, verdade. para quem não sabe. Passa-se de uma forma... A forma como isto aconteceu foi porque eu tive uma palestra no técnico dada pelo Mariano Gago e outra dada pelo Alexandre Quintanilha, que são os dois físicos, Os físicos. e que me chamaram a atenção, a mim e aos meus colegas, que a biologia era capaz de ser uma ciência importante no século XXI. Ok. Portanto, eu na altura que estava a estudar física, não havia cá quantum computing, não havia... Eu achava que a biologia, que sempre gostei, era de facto onde se podia fazer mais descobertas. Portanto, essa é uma razão. A outra, que é mais profunda, tem a ver que o doutoramento que eu fui fazer tem a ver com como é que os genes e as variantes dos genes se propagam em populações. E as equações que descrevem essa propagação são as mesmas da equação de Fokker-Planck em física. Portanto, a propagação de genes em populações, a matemática da evolução é igual à matemática desta parte da física. Ou seja, Portanto, não é absurdo, ok? a física dá agora muito jeito na biologia? Dá muito jeito na biologia, porque a biologia está cada vez mais... Bioquímica? Não é bioquímica, está cada vez mais quantitativa Ok. e menos descritiva e está com uma quantidade de dados que precisam de integração. A mente de um físico é treinada na faculdade para perceber processos, para memorizar pouco e sintetizar. E é o que a gente precisa neste momento em biologia. Portanto, não me arrependo de nada. É uma vantagem competitiva, portanto, da tua parte. Não sei, não gosto de pensar muito em competição, só gosto de pensar em competição quando estou a pensar em bactérias. Em seres humanos não gosto de pensar muito. Isabel, estamos a chegar ao fim. Muito obrigado pelo tempo, pela sabedoria. Antes de irmos embora, só para dizer que esta foi a semana do Instituto Gulbenkian de Ciência, duas brilhantes cientistas que nos estiveram a falar sobre biologia. Para a semana vamos falar de física. Na quarta-feira, às 21h30, vamos falar sobre será que a energia nuclear é energia verde? Pergunta. Vamos ver a resposta que vai sair. E hoje, às 8, aqui vamos falar sobre o tema do Cogito para este ano, que é tudo é energia, naquele sentido de que será que a matéria é energia solidificada, com o professor Vítor Cardoso, do técnico, que vai estar a falar connosco a partir de Copenhaga. Muito obrigado a todos, boa noite, façam o favor de serem felizes.